Para fazer o nosso porta-vinhos maravilhoso, nós vamos usar o fio de malva e juta da Castanhal, o Tapajós Fashion e uma agulha de 5. Nós vamos iniciar o porta-vinhos pela base. Então, vai ser anelzinho mágico e múltiplos de 8. Então, vai ser circular. Depois, a gente vai fazer essa quininha aqui de subida e logo depois o corpo. Eu vou iniciar fazendo 2 correntinhas só. E aqui dentro, eu vou colocar mais 7 pontos meio altos. Ponto meio alto. Deu a laçadinha, traz pra frente e puxo tudo. Então, eu vou contar aqui como se fosse meu primeiro, 3, vou fazer mais 5. Finalizados os 8 pontos meio altos, eu vou puxar, fecho aqui com um ponto baixíssimo na segunda correntinha e vou fazer o aumento. 2 correntinhas para subida, no mesmo ponto, um ponto meio alto. Se você preferir, você pode marcar. Como a gente vai fazer carreira circular, então, olha, você vai marcar aqui na segunda correntinha. E nós vamos fazer 2 pontos em cada ponto de base, ou seja, 8 aumentos. Finalizado aqui a minha segunda carreira, venho aqui, fecho com ponto baixíssimo, subo 2 correntinhas, eu já marco aqui, olha, como primeiro ponto. E essa segunda carreira de aumentos vai ser assim, olha, 2 pontos meio altos juntos e no próximo, um sozinho. Então, 2 pontos meio altos juntos e o próximo sozinho. Nós vamos fazer isso a carreira inteira, vamos ficar com 24 pontos e aí já vai ser a nossa subida para o corpo do porta-vinhos. Vou finalizar aqui a minha carreira com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha. E agora eu vou trabalhar essa carreira com pontos baixos, só que pegando, olha, só a alcinha de trás. O que que nós vamos fazer? Olha, fica essa marquinha. Nós vamos fazer essa subidinha aqui, olha. Só essa subidinha. E depois vamos fazer mais 2 carreiras de ponto baixo. Ponto sobre ponto. Ou seja, eu vou ter 24 pontos só na alcinha de trás. E depois mais 24 pontos baixos normal. E depois a gente vai fazer o ponto trabalhadinho. Eu só terminei aqui, olha, a primeira carreira e vim mostrar pra vocês como ela fica. E como agora a gente vai trabalhar num crochê circular, eu não vou me preocupar mais fazendo pontos baixíssimos, mas eu vou sempre marcar o primeiro ponto. Então, olha, terminei. É ponto sobre ponto. Eu vou vir direto, tá? Então, olha, marquei o primeiro ponto, vou fazer mais 2 carreiras, que são 3. Então, eu fiz a primeira, a segunda e a terceira. Finalizei a terceira carreira, marquei, tá vendo? Eu vim direto. Eu fiquei com a base de 8 centímetros. Se você precisar que ela fique maior, só tem que ser múltiplo de números pares, ok? Agora, para iniciar o nosso ponto fantasia, ele é feito dessa forma. Um ponto baixo pegando a alcinha de trás, que é essa daqui, e um ponto baixo centrado. Vai ser só isso. Um ponto baixo pegando a alça de trás e um centrado. Eu vou mostrar pra vocês. Então, vai ser assim. Tiro o marcador. Um ponto baixo pegando a alcinha de trás. Olha, eu tenho essas 2 alcinhas. Eu vou pegar só de trás. Fiz o meu primeiro. Eu vou marcar. O ponto centrado, ele fica aqui. Tá vendo que a gente tem esse Vzinho aqui? A gente vai pegar ele aqui, olha. Ele passa embaixo dessas 2 e aqui, olha. Atrás a gente tem esse outro palitinho, olha. Então, a nossa agulha tem que passar aqui, olha. No meio do Vzinho, porém, embaixo desse risquinho. Parece difícil, mas na hora que você colocar a agulha no meio do Vzinho, olha, ele já vai automático embaixo do risquinho. E aí, você vem e faz o ponto baixo. Centrado, porque ele vai ficar bem no meinho do V. O próximo, pega na alcinha de trás. Só pra vocês verem a diferença. A gente tá acostumado a pegar aqui, certo? Não vai ser. Ó, coloquei no meinho. Ele automaticamente já vai passar por trás. Pega e faz. A primeira carreira, pegando o ponto baixo centrado, ele é meio chatinho mesmo, tá? Depois ele vai mais fácil. Então, olha, é aqui, então eu vou aqui no meio. Você vai fazer isso, somente isso. Da altura aqui da minha última até a base deram 20 centímetros, tá? Não até o final, tá? Até antes do acabamento, 20 centímetros. Então, vá fazendo até dar os 20 centímetros. Bora lá, olha. Um pra trás, coloca lá. Eu vou fazer a carreira inteira e aí eu volto pra vocês verem as próximas como fica mais fácil.
Cheguei aqui, olha, no final da carreira, só pra vocês verem como fica. Então, olha, o meu último ponto é um ponto centrado, olha, terminei aqui, então eu venho aqui no meu ponto baixo centrado. E aí, olha, e vai dar certinho. O meu primeiro ponto é o ponto pegando a alcinha de trás. E agora, olha como fica fácil pra você ver qual é o ponto que você tem que pegar centrado e o pontinho atrás. Então, olha, você vai vir encaixar e puxa. E aí você não precisa nem contar mais direitinho, olha, porque, ó, ele vai se apresentar aqui pra você. Vai ficar mais fácil pra você visualizar. E aí você vai fazendo as carreiras até chegar a 20 centímetros da base. Eu tô usando esse fio de malva, juta e poliéster da Castanhal. Tem na versão prata, que é a que eu tô fazendo, ou a ouro, que eu já mostrei pra vocês. Ele é um fio bem encorpado, ele dá um resultado bem bacana pras peças. Eu gosto bastante. Vocês estão vendo? É um fio que, olha, dá pra trabalhar bem legal com ele. Finalizei com 20 centímetros. No meu caso, além das 3 carreiras aqui, deram mais 22 carreiras, tá? Mas o que é importante? 20 centímetros. Agora, eu vou fazer só mais 3 carreiras de pontos baixos. Olha, só que agora assim, olha, normal. Pegando as 2 alcinhas de todos os pontos. Como nós fizemos aqui no começo, nós vamos fazer aqui no final. Então, serão 3 carreiras de ponto sobre ponto, para dar o acabamento. Terminei aqui as minhas 3 carreiras. E para dar um acabamento e reforçar aqui o final da peça, eu gosto sempre de fazer a última carreira em pontos baixíssimos. Porque, olha, além de dar um acabamento, ele sempre dá aquela reforçadinha aqui, para não ficar solto. Ele dá uma sustentação. Finalizei aqui a minha última carreira. Olha, eu deixo um fio comprido, porque eu já vou aproveitar ele para colocar a nossa alça. Então, olha, vou fazer aquele arrematezinho aqui, da nossa correntinha perfeita. Agora, eu vou vir aqui, vou passar só para baixo aqui e vou colocar a nossa alça. Eu uso essas alças aqui, olha, de couro sintético, 35 centímetros por 2. Aí eu faço esses 4 furinhos, tá? Compro essas de metro. Agora eu vou passar aqui, olha. Bem simples. Eu faço um X. Então, aqui a gente já não precisa colocar um fio novo. A gente aproveita o próprio fio do arremate. Só isso. Venho aqui e faço um arremate bem preso. E com esse próprio fio que sobrou, a gente já prende aqui, olha, do outro lado. Você vai fazer assim, olha, e já prende aqui do outro lado. E o nosso porta-vinhos, com esse fio, olha que lindo, de malva e juta da Castanhal, o Fashion, ficou pronto. Me conta aqui, gostaram?